Bom dia. Bom dia. Cuba é um país socialista, localizado nas Antilhas, América Central. Possui um território que ocupa uma área de cerca de 110.922 km², onde vivem cerca de 11 milhões de pessoas. Apesar de ter semelhança com os outros países latinos quanto à forma de colonização, Cuba seguiu rumos diferentes. Por ter aderido ao socialismo, sofreu embargo econômico de muitos países do mundo. Apesar desse embargo, imposto pelos Estados Unidos, Cuba conseguiu implantar o regime socialista, isso em virtude da ajuda que a União Soviética concedeu. Tendo em vista que os soviéticos importavam grande parte dos produtos cubanos, como o açúcar, seu principal produto. No entanto, com a queda da União Soviética em 1991, Cuba enfrentou uma profunda crise econômica, em razão de sua extrema dependência econômica. Ao perder seu grande fornecedor de recursos financeiros, o PIB do país caiu drasticamente. Isso refletiu rapidamente na vida dos cubanos. Recentemente, o governo cubano tenta promover algumas aberturas econômicas, sem deixar os ideais socialistas. Isso com o intuito de atrair investidores estrangeiros para o país. Os principais investimentos realizados no país estão ligados ao rumo turístico, até porque o país possui lindas praias. Diante desse destaque, os capitais estrangeiros são revertidos na construção de hotéis e infraestrutura turística. Outra fonte de receita que vem sendo constituída é a consolidação de parcerias comerciais com outros países. Isso na produção de medicamentos e vacinas, pelo fato do país se destacar no campo da medicina. Tais iniciativas não refletem grandes progressos, não ao ponto de elevar a condição econômica do país. Cuba continua sendo grande produtor primário, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, tabaco, frutas e extração de níquel, os quais são basicamente as únicas fontes de receitas para o país. O mundo ainda aguarda para saber qual será o destino do país após a saída de Fidel Castro do poder. Existe uma grande expectativa quanto à continuidade do socialismo em Cuba. O que se sabe é que mudanças já estão acontecendo e elas podem mudar rapidamente a configuração da estrutura política e social do país. Agora vamos com o repórter Renan Marins. Bom dia, Andressa e Arlindo. Hillary Clinton celebra desejo de Raul Castro de negociar com os Estados Unidos. Declaração foi feita em visita da diplomata à República Dominicana. Líder de Cuba disse que quer que diálogo seja de igual para igual com americanos. A secretária norte-americana de Estado Hillary Clinton parabenizou a abertura demonstrada pelo presidente de Cuba, Raul Castro, que se disse pronto para manter um diálogo com os Estados Unidos, na condição de que ele seja de igual para igual. Durante uma coletiva de imprensa em Santo Domingo, junto ao presidente dominicano Leonel Fernandes, Clinton parabenizou as palavras pronunciadas na véspera, na Venezuela, por Castro, que assegurou estar aberto a um diálogo com Washington, incluindo os direitos humanos, a liberdade de imprensa, os presos políticos, tudo o que quiserem abordar. A relação entre Cuba e Estados Unidos deve ser o ponto principal da Cúpula das Américas, que reúne chefes de estados do continente neste fim de semana em Trinidad e Tobago. E agora é com vocês. Agora vamos com a repórter Chayenne Vilagem, diretamente de Cuba. É com vocês, Chayenne. Bom dia, Andressa e Arlindo. Cuba adota racionamento de energia. O objetivo é reduzir em 12% o consumo de eletricidade até dezembro. Autoridades advertem sobre risco de apagões. As autoridades cubanas adotaram racionamento de energia em fábricas e repartições públicas para reduzir em 12% o consumo de eletricidade entre junho e dezembro. Nosso país não pode gastar mais combustível do que o planejado para a geração de eletricidade. E se for mantido o atual nível, haverá um gasto adicional de 225 mil toneladas de combustível, com um custo de 100 milhões de dólares, advertiu o vice-presidente e ministro da Economia, Manuel Murilo. Murilo destacou que a economia nacional não tem condições de suportar esta carga adicional. Cuba gasta cerca de 2,6 milhões de dólares por dia com a geração de energia, que procede em 98% de termoelétricas que consumem petróleo. O gasto extra de 40 mil toneladas de petróleo na geração elétrica nos 3 primeiros meses do ano disparou o alarme em Havana há 10 dias, e as autoridades já advertiram que se não houver economia, a ilha corre risco de sofrer apagões. Agora vamos com o repórter Leonardo Alcântara. Com você, Leonardo. Bom dia, Arlindo. A presidência argentina pede a Obama que levante embargo a Cuba. Cúpula das Américas começa em Trinidad e Tobago com 34 líderes. O presidente americano deve assinar ao regime cubano com negociação. A presidente da Argentina
Cristina Kirchner pediu que os Estados Unidos levantem o bloqueio econômico a Cuba. Ela também pediu aos colegas a construção de uma nova ordem regional, que dê conta das transformações do mundo. A declaração foi feita na abertura da 5ª Cúpula das Américas, que começou no final da tarde desta sexta-feira, hora local em Port of Spain, capital da Trindade e Tobago, na presença de 34 chefes do governo do continente. Kirchner qualificou o embargo, que dura desde 1932, de um anacronismo. Ela pediu a Obama que não perca a oportunidade histórica de construir uma nova relação entre as Américas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cumprimenta seu colega da Venezuela, Hugo Chávez, nesta sexta-feira, na Cúpula das Américas. O presidente americano, Barack Obama, deve dizer na cúpula que os Estados Unidos estão dispostos a negociar com Cuba sobre uma ampla lista de temas. O democrata também deve oferecer às Américas uma nova era de diálogo, de igual para igual, segundo o trecho de seu discurso antecipado pela Casa Branca. A declaração de Obama vem depois de uma série de acenos de lado a lado nos últimos dias. E agora é com vocês. Vamos agora para uma retrospectiva. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana. Todo esto representa Cuba, orillazo de La Habana. Especulando en el micro, escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo, mira, viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Paname. J'représente gars, mes refrains de La Habana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Beau Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'représente ça. Orillazo de La Habana. Cuba es mi música. Cuba, orillazo de La Habana. Cuba es tu música. Bom dia e até a nossa próxima edição. Bom dia.